Léo Pinheiro. Fala, Léo, beleza, irmão? Beleza, Lango Lango, muito boa Buenas tarde. tardes. Isso, um abraço pra você e pra todo mundo sintonizado em 101,3, também pra galera ligada no Transamérica Esportes RJ no YouTube, iniciando o noticiário do Gabigol, jogador do Flamengo. O Gabigol teve uma entorse no tornozelo da perna direita, está fazendo tratamento no Ninho do Urubu e dificilmente terá condições de jogo na partida contra o Fluminense no próximo sábado, clássico Fla-Flu, no estádio do Maracanã. Por isso, a probabilidade grande do Pedro ganhar a titularidade contra a antiga equipe. Gabigol pisou em falso na partida de ontem, num choque com o zagueiro Pedro Henrique, defensor da equipe do Atlético Paranaense. Tentou permanecer em campo, mas não conseguiu, portanto, o Gabigol tem uma entorse confirmada no tornozelo da perna direita e deve ficar de fora do próximo compromisso do Flamengo pelo Campeonato Brasileiro Clássico contra o Fluminense. Ele será preparado para retornar na semifinal de volta novamente contra o Furacão na próxima quarta-feira no estádio do Maracanã. Gabigol, que em outra oportunidade passou em branco em partida da Copa do Brasil, o jogador está sem marcar pelo Flamengo há 7 partidas. 2 jogos contra a equipe do Grêmio, 2 partidas contra o Barcelona, também 2 compromissos contra o Atlético Paranaense e aquele jogo que a gente acabou de citar agora contra o Cuiabá pelo Campeonato Brasileiro. O maior jejum do Gabriel, a exemplo do que aconteceu na temporada passada, quando entre os meses de junho e agosto, justamente no retorno do futebol após a pausa devido à pandemia, ele ficou 7 partidas sem balançar as redes. O técnico Renato Gaúcho considera essa situação natural na avaliação sobre o Gabriel no comando ofensivo do Flamengo. Não é o posicionamento do Gabriel. Eu não conheço um jogador no mundo que não fique alguns jogos sem fazer gol. Tem um tempo atrás estavam cobrando o Pedro, que o Pedro, se não me engano, ficou 10 jogos sem fazer gol. Eu falei, Pedro, relaxa, tranquilidade, confiança total. Daqui a pouco a bola começa a entrar, daqui a pouco você vai voltar a fazer gols. E ele voltou a fazer gols, tem nos ajudado bastante, a mesma coisa com o Gabriel. Importante a entrega que ele vem tendo, ele vem nos ajudando de uma forma ou de outra. No momento que ele se desloca, ele abre, fica um pouco longe da área, é justamente ele tá jogando sem a bola, abrindo espaços pro companheiro. Principalmente no momento que você enfrenta uma equipe que tem 3 zagueiros, se ele ficar parado lá no meio da área, ele não vai encostar na bola. Então, muitas vezes ele sai, ele fica um pouco longe do gol, mas tem aberto espaço pros companheiros. Tá aí, Cantarelli, a palavra, portanto, do técnico Renato Gaúcho, tranquilizando a situação e comentando um pouquinho sobre o posicionamento e a movimentação do Gabriel, por vezes fazendo esse lado direito do ataque, recuando, mas com o Andreas Pereira nessa função de camisa número 10, articulador um pouquinho mais avançado, o Flamengo fica sem essa referência. O Arrascaeta consegue ocupar melhor esse espaço no momento de saída do Gabigol do comando ofensivo, o próprio Bruno Henrique, mas com o Andreas Pereira e com o Michael, o Flamengo fica devendo em termos de referência no comando ofensivo. Repetindo, o Gabigol com a entorse no tornozelo, deve ficar de fora do Fla-Flu, está sendo preparado para retornar à equipe rubro-negra na partida contra o Furacão na próxima semana, e o técnico Renato Gaúcho tranquilizando a situação. Ele igualou o maior período de jejum com a camisa do Flamengo, que já tinha acontecido na temporada passada. 7 partidas sem balançar as redes. E aí eu te pergunto, Lango Lango, você já ficou tanto tempo sem marcar também? Não. Não. É isso. Vitor Costa, seguinte, cara. Hoje o Gabigol faz muita falta pro Flamengo, principalmente agora pro Fla-Flu. Cara, pro Fla-Flu não. Tá jogando. Pro Fla-Flu não, porque vai entrar o Pedro, né? E o Flamengo contratou o Pedro pra ser um substituto à altura, justamente pra existir essa concorrência sadia. Mas eu não vejo, por exemplo, o Flamengo no jogo de volta contra o Atlético sem o Gabigol. E estando com o time inteiro à disposição, com todos saudáveis, eu não tiraria o Gabigol do time ainda. Entendo as críticas, porque são 7 jogos sem marcar, mas aí você imagina, se o Gabigol tivesse jogado os 90 minutos ontem, provavelmente ele teria feito o gol de pênalti, né? E encerraria o jejum, porque houve um pênalti pro Flamengo no último lance. Quem bateu foi o Pedro, bateu mal pra Dedéu, diga-se de passagem, né? No meio do gol, se o Santos tivesse parado mais um pouquinho, né? Teria defendido, então foi uma situação angustiante pro torcedor do Flamengo quando o Pedro partiu pra bola daquela forma. Gabigol, se estivesse em campo, ele é o cobrador oficial, teria feito o gol. Isso não me incomoda não, cara, desde que ele esteja participativo e que esteja sendo útil, ele não pode sair dessa equipe. Concordo que o jogo passado não foi bom, merecia ter sido substituído antes. No jogo contra o Cuiabá, ele saiu, não teria tirado pelo fato de não ter o Pedro no banco, né? Tanto é que o Flamengo terminou com o Gustavo Henrique de centroavante. Mas é o que disse o Renato, cara, vai passar. É craque. Uma hora esse gol vai sair e tomara que saia
logo, né? O quanto antes, para que ele recupere logo essa confiança. Ele fez gols nos jogos da seleção, né? Inclusive ele entrou no segundo tempo, fez o gol também na vitória sobre o Uruguai. Então ele tem noção do potencial dele. Não é momento de pensar nisso, de trocar o centroavante a essa altura. Acho que não é a situação de grupo que seria a mais vantajosa para essa sequência de jogos, especialmente porque as decisões estão chegando, né? Você imagina, você tira o Gabigol faltando 2-3 dias para a semifinal da Copa do Brasil, faltando menos de um mês para a final da Libertadores. Você vai tirar a principal estrela do time, vai deixar ela com status de reserva. Na minha visão, não é agradável pro ambiente você fazer essa troca nesse momento. Tá certo, cara. São 5h15. Vamos para o WhatsApp, a galera participando, 99903-1013. Fala, galera, manda aí. Galera da Transa, boa tarde. Fausto de Belfor Roxo. Não estou discordando, não. Mas ontem ele estava mal e tinha que ter saído do jogo, Gabigol. Assim como o Everton Ribeiro. Quando o Renato ontem, que até então tem feito muito bem pro meu Mengão malvadão, entendeu? Ele ontem mexeu mal. Tinha que tirar o Gabi e o Everton. Valeu, meu parceiro. Grande abraço. Concorda? O Gabigol saiu, né? Ele foi um dos jogadores que se lesionaram. O Renato não o sacou, né? Isso, mas o Gabigol dificilmente terminaria esse jogo, na minha visão, mesmo que estivesse saudável, né? Enfim, concordo, o Everton Ribeiro também às vezes não vai mal. Sabe por que o treinador deixa esses caras tanto tempo? Porque imaginam que em algum momento eles vão decidir, né? Às vezes o craque tem um lampejo e decide com um passe, decide com um gol. Eu compreendo, mas concordo com o ouvinte também. Acho que se o Gabigol tiver mal, ele tem que ser substituído. Ele é um jogador como todos os outros. Tá certo, opinião do Vitão. Manda aí se você discorda, se você concorda. WhatsApp liberado 99903-1013. Fala, galera, manda aí. Fala, rapaziada. Aqui é Robeci de São Gonçalo. Meu Mengão ontem, queridão, deu uma rapiada, mas a gente vai se recuperar. Vitão, te fazer uma pergunta. Vamos esquecer a tradição do time, mas um time que cai 4 vezes para a segunda divisão ainda pode se dizer no patamar de time grande? Quero a sua opinião. Não vou responder essa pergunta porque acho que... Isso, vai sim. O cara mandou a pergunta e você responde. Não, eu vou te argumentar agora. Não tem como você avaliar se um time é grande ou não deixando a tradição de lado. A tradição faz parte do contexto de um time grande. Então você respondeu a pergunta. Então não faz sentido a pergunta. É uma pergunta ruim? É uma pergunta ruim. Ok. Que isso, o Léo vai deixar ele falar contigo assim, irmão? Não deixa não, meu parceiro. Manda outro áudio aí. 99903-1013. Fala, galera, manda aí. Boa tarde, quem tá falando aqui é Ézio, do Recreio de Bandeirantes. Eu queria questionar essa questão da titularidade do Gabigol e reserva do Pedro. O Pedro joga mais que o Gabigol, pô. Se for verificar o número de jogos aí, ele tem mais jogos que o Gabigol. Ele quis dizer em quantidade, né? E não necessariamente em qualidade. Mas assim, o Pedro joga mais porque o Gabigol é convocado, o Gabigol ficou lesionado, suspenso. É natural, mas com os 11 saudáveis, com o time inteiro à disposição, o Renato vai escalar o Gabigol sempre, pelo menos nesse momento.